Oi, oi, gente! E olha aqui a gente de novo, mais um episódio do podcast Fubá, né, do Fubá Podcasts, esse núcleo gigantesco de Jim Macedo e Érica Souza, né? E Érica mandou avisar que o assunto hoje é sério, que a gente vai conversar coisas mais sérias neste podcast, que tantas vezes ri e faz a gente dar risada, que nem a gente tava fazendo agora há pouco, porque assim, né, a gente conversa seriedade, mas também dá umas risadas de vez em quando. E eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, duas jornalistas incríveis, segundo fontes fidedignas, ícones do jornalismo no Cariri, que são Valéria Alves e Nayara Oi. Azevedo. Nayara Azevedo, né? Por que eu... Nayara Azevedo Nayara é a Azevedo cantora. é ótimo. Por que Carneiro, veio Nayara? reais. Carneiro. De onde tu tirou esse Azevedo? É sei. da Yara dos 50 Acho que reais. essa foi a primeira referência que veio à minha mente, por algum motivo. Perdão, A amiga. Nayara mais famosa que você conhece é a Azevedo, não é a Carneiro. Perdão, amiga. Vamos mudar isso hoje? Vamos Eu mudar sou a isso hoje. Carneiro, tá, Você né? é icônica Quando ele trouxe demais. a Nayara Azevedo aqui pra participar do podcast, ele vai dizer você é a Nayara Carneiro. Aí ela, na Exatamente. Carneiro, não vai ter toda essa troca aí Exatamente. também. Sou assim Mas mesmo. o nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouco sobre jornalismo, pandemia e o trabalho realizado, né, dentro dessa cobertura por profissionais da região. Então a gente trouxe aqui o creme de la creme do jornalismo no Cariri Agora para fiquei, falar viu? sobre esse assunto. Então Nayara esteve durante mais de um ano à frente da assessoria de comunicação. 4 anos, amigo. Não, mas nesse período de pandemia, amiga. Amigo, Foi pouco mais de um ano no 2 período pandêmico. anos. 2 anos. Tu saiu tem pouco tempo mesmo, né? Foi Foi um praticamente ano 2 anos. Praticamente 2 ano anos. e 8 meses. Enfim, Mais ou menos isso. Quase 2 anos, né? Quase praticamente a integridade do período de pandemia à frente da assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde aqui de Juazeiro, né, que é onde a gente está gravando, Juazeiro do Norte, que é a principal cidade do Cariri, né? A terceira maior cidade do estado. Então acaba tendo uma relevância muito grande para o estado e também acabou se tornando, né, um dos centros da Covid-19 no Ceará. Valéria, né, esteve por quanto tempo, Valéria, na Verdes Mares? Ia fazer 4 anos, agora em outubro, eu saí em setembro, então fiquei 3 anos e 11 meses, né? Pelo período de pandemia desde o início, eu estava lá, saí agora também, há cerca de 3 meses. Então, Valéria cobriu A gente a saiu pandemia. dos empregos praticamente no mesmo tempo, né? Foi. Valéria cobriu boa parte da pandemia aqui no Cariri, né, reportando para nós e para o restante do estado, e atualmente está na assessoria de comunicação do Hospital Regional do Cariri, que é o principal centro médico também da região. Então, acho que referência, né, para a Covid. O primeiro diálogo que a gente precisa ter aqui é como vocês, enquanto profissionais, então, Nayara na assessoria e tu, Valéria, em um veículo de comunicação mais factual, né, mais diário, mais cotidiano, como vocês receberam, né, a chegada da pandemia, né? Como vocês lidaram, como vocês receberam as primeiras notícias, os primeiros relatos, os primeiros casos, né? Como é que vocês lidaram com essa notícia, com esse fato que chegava a vocês enquanto profissionais? Começar com Nayara, que... Eu acredito que bem no início, Valéria, acho que estava até de férias, não foi, Valéria? Porque, assim, como a assessoria trabalha em contato direto com todos os veículos da região, então eu recordo que na época, bem no começo mesmo, Valéria estava de férias. E aí, quando ela voltou, já estava rolando, né? Os acontecimentos. Eu lembro, assim, a primeira lembrança que eu tenho foi acho que foi em fevereiro de 2020, um colega de um veículo da região. Assim, as notícias já circulavam pelo mundo, né, de registros em outros países. E aí, esse colega entrou em contato comigo para saber como a Secretaria de Saúde de Juazeiro estava se preparando para o que estava acontecendo no mundo. E para mim, naquele momento ali, era algo ainda tão distante, tão assim, não tinha nada a ver, tá, assim... Já querer abordar isso não fazia parte da nossa realidade ainda, sabe? Aí eu fiquei, não tem nada ainda nesse sentido, não. Porque, tipo, tá lá na China, sabe? É uma realidade que ainda, que não é nossa e que na minha cabeça, inocente, né? Eu achava que era algo que ia ficar restrita ali, alguma coisa que... Ou então que fosse fácil de controlar. Quando foi em março. Cara, foi assim, mudou tudo, foi tudo muito rápido. E as notícias, assim,
eram acontecimentos, assim, que era tudo muito rápido, não dava muito tempo de entender o que estava acontecendo, sabe? E, tipo, as pessoas muito assustadas, e quando teve o primeiro registro, eu lembro que a gente teve que organizar uma coletiva de imprensa dia 17 de março de 2020, para seguir o que o restante do país estava fazendo, dessa questão de fechar comércio, de paralisar a aula, de paralisar trabalho, paralisar tudo, porque como era tudo muito incerto, era o que todo mundo estava fazendo. Tinha a questão do medo, né? E aí todo mundo resolveu, em alguma medida, ir tomando essas atitudes. E quando foi no dia 19 de março de 2020, houve a primeira confirmação de caso aqui em Juazeiro. Pronto, daí para frente, a gente teve que, assim, tivemos que arranjar outra forma de trabalhar, porque foi todo mundo meio que obrigado a trabalhar, fazer suas coisas de casa, em alguma medida, porque tem algumas funções que não tem como, principalmente para o pessoal da saúde, né? Como que vai trabalhar home office se é a linha de frente, né? Se eles são a linha de frente. Só que, assim, foi um desafio muito grande esse início de lidar com o desconhecido, de ter que trabalhar remotamente, e assim foram inúmeros desafios, porque uma ansiedade muito grande, tanto da população quanto da própria imprensa, porque a gente que faz assessoria, nós somos a ponte, né, para a imprensa. Então, era um fluxo, era uma cobrança, era uma demanda de informações gigante, sabe? Então, foi um período, no início foi um período... O primeiro, porque são momentos diferentes, tem fases diferentes, né? E aí, esse início foi muito desafiador, dava medo, sabe? Era muito complicado falar de coisas que você ainda não conhecia, não sabia se estavam tomando as decisões corretas. Então, acho que no decorrer da conversa a gente pode ir evoluindo para os outros momentos. Então, mas o que eu lembro desse começo é mais a questão daquela ansiedade que eu acho que perdura toda a pandemia, a ansiedade das pessoas e dos veículos de imprensa que também eles precisam das informações, e quem repassa, quem faz a ponte das informações oficiais da administração pública é a assessoria de imprensa. Então, a gente é uma sobrecarga enorme de demandas e de informações que você tem que lidar, que a gente teve que lidar diariamente, sabe? Diariamente mesmo, domingo a domingo. Domingo a domingo. Feriado, 100 horas por dia, 3 turnos, é por aí. Eu tava de férias, realmente. E, assim, eu lembro que eu tava em Recife, eu tava de férias, tinha viajado pra lá na época com meu noivo, né? E a gente ia voltar no sábado. Aliás, na sexta-feira à noite. E aí, na quinta, a gente foi visitar uma pracinha lá, que tinha uma igreja, e durante a celebração, o padre falou que foram confirmados os 2 primeiros casos em Recife. Eu fiquei desesperada. Disse, vamos embora daqui, a gente precisa ir embora daqui. E não tinha mais como, porque a passagem já estava comprada para outro dia e tudo mais, mas assim, a partir dali a gente já não conseguiu mais curtir a viagem, vamos dizer assim. No ônibus tinha umas pessoas tossindo, eu voltei desesperada. Né? Isso com 2 casos confirmados, e esses 2 casos estavam hospitalizados lá em Recife. Eu acho que nem tinha sido confirmado daqui ainda. E aí, quando eu cheguei, né, foi quando foram sendo tomadas essas medidas, e eu fui recebendo essas informações também como população geral, né, já que eu não estava trabalhando. E aí fui ficando em casa, fui acompanhando tudo. E eu lembro que na época eu fiquei muito sedenta pelas notícias. Então começou o plantão do coronavírus na Globo, eu assisti inteiro. Eu começava, ligava no Bom Dia Ceará, eu acompanhava, eu deixava a TV ligada até a noite. Eu queria estar informada de tudo, dos mínimos detalhes, de quantos casos tinham, de todo o decreto que saía. Acompanhava as lives do governador no final da tarde para saber quantos casos tinham, acompanhava a live da Secretaria de Juazeiro. Então, assim, eu estava muito sedenta pelas notícias. Eu acho que o fato de estar de férias, dependendo dos veículos, me deixava muito assustada e ansiosa, realmente, né, para saber. E aí, quando eu voltei, né, a trabalhar,
Diga aí, agora, né? Quais são os cuidados? O que a gente vai ter que fazer? Eu lembro que quando a gente começou, nem a máscara era obrigatória ainda, né? Eles pediam apenas teve até aquele tempo que não eram indicadas as máscaras de tecido, e aí a gente ficava ali um pouco com a máscara, mas, desculpa, na hora de gravar as passagens, as participações ao vivo ainda eram sem máscara, né? A gente ainda fazia tudo isso sem máscara. E depois começou, né? A gente utilizar a máscara ao vivo, utilizar a máscara dentro da TV a todo momento. Então, e ainda não passou, né? Esse momento. Mas vieram muitas situações, né? Que a gente com certeza também vai falar ao longo do podcast. Mas, assim, veio junto com isso também toda essa preocupação, né? De quantos casos vão ter aqui? Como é que vai ser a demanda da assessoria, né? A gente falava que não era direto, praticamente. Né? Na era, como é que tá? Quantos casos? O que é que vai ser feito? Tal situação, como é que vai ser? Como é que vai lidar? O governo do estado disse isso, o Juazeiro vai seguir. Então, era muito incerto o dia seguinte e a gente tinha que lidar com tudo isso e ainda o medo de ser contaminada, né? Na era tava de home office, mas a gente tava na rua. Né? A gente tava lidando com as pessoas, a gente tava indo aos postos de testagem, a gente tava indo na porta do hospital, a gente tava ouvindo reclamações, a gente tava... Enfim, e não se falava de outra coisa porque tudo parou. Qual foi o suporte que vocês, repórteres, enfim, profissionais que estavam na rua, de fato, cobrindo a pandemia, receberam, né, para tentar se proteger da melhor maneira possível? A gente recebeu o suporte no sentido de que, segue as recomendações, né, que são para todo mundo. Evita estar perto das outras pessoas, tanto que até nesse tempo, né, a gente começou a entregar um microfone separado para o entrevistado. E aí a gente utilizava o álcool isopropílico, né? Que é para limpar equipamento. Então, a orientação era que a gente limpasse sempre esse equipamento toda vez que ele fosse utilizado. E aí eu passei a utilizar também, colocar o álcool na mão do entrevistado antes de entregar o microfone. Eu passava de volta, não retirar a máscara, ficar distante. E, assim, há risco de contaminação, então fica um pouco mais distante, né? A gente tinha todas essas orientações, a gente recebeu máscara, a gente recebeu álcool em gel, né, os tubinhos. Foi colocado vários dispensadores de álcool em gel também nas dependências da TV. Aquele tapete sanitizante. Então, assim, todo mundo meio que foi nessa onda, né? O governo do estado, o OMS disse que é para fazer assim, então faz assim. Tenta se proteger ao máximo, mas a gente não estava distante disso, né? A gente estava na rua, precisava trabalhar, precisava mostrar, tinha que ter cuidado, mas ninguém estava livre. E tem que estar atento a muitos detalhes, porque só essa mudança de comportamento, assim, já muda a forma de fazer e você tem que estar sempre atento a isso, de estar entregando outro microfone, de estar distante, porque a TV tem toda a questão de um formato, tem as regras, né, de enquadramento, tem tudo, tem que ser tudo pensado para ficar bom, questão de áudio e tal. E aí esses detalhes, a gente pensa que é besteira, mas inserir isso na rotina, né, que já é tão corrida isso de apuração, já pensa, você tá lá e esquece, não limpou, não, sabe, eu acho que é meio... complica tudo um pouco mais, sabe? Além de todas essas outras dificuldades. Isso. E no campo da assessoria, Nayara, como é que foi o caminhar, né, da pandemia, né? Ali aquele primeiro, registrar o primeiro caso, né, aqui em Juazeiro, nas proximidades, e a compreensão da dimensão que aquilo ia tomando ali no primeiro mês, nos primeiros 2 meses. Assim, aquela percepção de que aquilo que praticamente todo mundo pensou que duraria 15 dias, um mês, aquela 40 dias, a quarentena. Isso, há 40 dias, aliás, há 2 anos atrás, quando a gente descobriu os primeiros casos, a perspectiva era daqui a 2 meses a gente vai estar de volta à normalidade. Exato. E a gente está aqui confrontado com uma realidade totalmente diferente, né? Exatamente. 2 anos, quase 2 anos, e a gente o medo ainda de uma nova variante, né? E a gente ainda tem muito medo, né? Como foi, digamos, perceber que aquilo não duraria só 15 dias, não duraria só um mês? Assim, Paulo, eu estava assim, inserida nos bastidores do órgão, da pasta responsável por gerenciar e lidar, né, com esse problema. E aí, eu vejo assim, que foram diversos momentos, diversas fases. Logo de início,
teve uma questão muito preocupante, que foi a dificuldade de adquirir equipamentos de proteção individual em grande quantidade, porque começou a demandar muito mais luva, muito mais máscara, muito mais álcool, muito mais material, e houve uma dificuldade geral, não foi só aqui, né? Foi uma dificuldade, acho que no país todo, para a aquisição desses itens. Então, tem essa fase do início, do medo, e ainda com essa questão da dificuldade de aquisição desse material. E aí, todas essas questões se tornam assunto, pauta, né? A imprensa aborda isso. Então, era crise atrás de crise, sabe? E assim... E eram coisas que a gente não tinha como dizer, vai resolver, vou te dar um prazo, vai ser resolvido aqui, os profissionais vão estar com todos os equipamentos que eles precisam tal dia. Não era, porque estava tudo muito difícil de comprar e tudo muito mais caro. E a administração pública não é uma coisa que você diz, eu vou ali e vou comprar. Não é. Demora muito, porque tem toda uma burocracia, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento dessas etapas que se precisa cumprir, né, para a aquisição de coisas no serviço público. E aí tem também essa parte da população não compreender por que é que está faltando tal coisa, do profissional também estar assustado, o profissional que está na linha de frente, o pessoal que tem comorbidade começou a se afastar, então reduz a quantidade de profissionais disponíveis para estar trabalhando. Aí e assim, era uma corrida contra o tempo. No início, quando ainda eram poucos casos, que estava assim, se confirmando aos poucos, essa era a preocupação. Quando começou a intensificar essa confirmação, a aumentar assim, numa proporção maior, de forma mais rápida, aí a preocupação passou a ser o quê? Leitos. Não vai ter leito suficiente para colocar essas pessoas. E aí começa-se todo aquele movimento para se erguer, se organizar hospitais de campanha. E tem uma coisa que eu percebo que é assim, se começam a se fazer nos grandes centros, todo mundo vai ter que reproduzir, porque esse é o caminho. Sendo que muitas vezes não é nem a realidade daquele local, às vezes ainda não é nem necessário para aquele local. Mas aí as pessoas começam a cobrar, por que aqui não tem um hospital de campanha, sabe? Uhum. E aí, por conta dessa ansiedade, desse medo, muitas coisas começaram a ser feitas porque não tinha tempo, assim, não tinha como planejar, ver se essa é a melhor saída. Vamos fazer, tem que ter leito. E aí, falando agora do hospital que atende aqui a região, né? Existe também uma diferença nos níveis de complexidade que os equipamentos de saúde recebem. Então, não é qualquer lugar que eu vou poder internar uma pessoa com Covid. Tem que ter todo o equipamento, tem que ter toda a questão do isolamento e tal. Então, e tem o hospital aqui que atende 45 municípios, né? Não ia ser só Juazeiro. Então, começa-se essa nova fase, que é a corrida para ter leite suficiente para colocar essas pessoas, dos casos mais graves, né? Porque a gente sabe que há tipos de gravidade da doença. E aí começa-se essa questão, e quando vai se organizando aqui, eu acredito que aqui na região não tivemos momentos de que tenha falta de colapso, não. Eu acredito que não. Pode ter chegado perto, mas chegou perto. Uhum. Mas pelo que eu acompanhei, a gente não chegou num nível... Porque, assim, a gente acompanhava em outros locais cenas e situações terríveis de falta de oxigênio, de falta de leito, de pessoas, sabe, morrendo mesmo. Sim. Na espera de um leito. O medo disso acontecer aqui... Era gigantesco. Nossa, gigantesco. Muito, muito ruim acompanhar isso. Isso aconteceu. Exatamente. Chegou perto, mas felizmente não veio a acontecer aqui. E como era comunicar isso, Valéria? Porque assim, a gente fala... O teu diálogo, eu imagino que tu mantinha um diálogo muito grande
com Nayara, né, e também com outros assessores da região, para colher dados, né, e recebia essas informações. E como transmitir isso para o espectador, né? Como dar voz a essa situação, a gravidade que aquela situação ia tomando ao passar do tempo. Eu acho que teve 2 momentos, assim, muito distintos, né? O primeiro foi 2020, né? Todo mundo com medo da pandemia, todo mundo seguindo as recomendações, né? Todo mundo com medo, todo mundo usando máscara, a gente andava na rua. As poucas pessoas que estavam na rua estavam de máscara, estavam ali se cuidando, mantendo ali um distanciamento. E muita gente realmente em casa, né? Então, esse momento eu acho que, apesar de ser tudo muito novo, era mais fácil. As pessoas compreendiam melhor o que a gente queria dizer, as informações que a gente queria passar e acreditavam mais. E aí a gente teve aquele momento de retomada, né, da economia no final do ano passado. E aí a gente teve um novo momento, né, a chamada segunda onda, que já foi agora em 2021, e aí já foi bem diferente, né? As pessoas já não queriam mais utilizar tanto a máscara, não queriam mais tanto estar em casa. Começou a se questionar se realmente era verdade que os leitos estavam todos ocupados, que tinha tanta gente doente assim, se aquelas mortes tinham sido mesmo por Covid, né? A gente sabe que as fake news, elas tomaram todas as esferas da comunicação, então, desde as redes sociais até algumas emissoras, enfim, muita gente compartilhou fake news e isso contribuiu para que muita gente questionasse o que estava sendo veiculado na imprensa. Então, eu acho que esse segundo momento, a gente tinha que dar um peso para a nossa fala. Muitas vezes, a gente foi não obrigado por ninguém, mas por nós mesmos, assim, enquanto responsabilidade social, de dizer, minha gente, isso aqui é verdade. A gente não está inventando essa história. A gente não está inventando que uma pessoa perdeu o filho, perdeu a mãe. Isso é verdade, acreditem. E muitas vezes a gente foi questionado no meio da rua, né? Muitas vezes as pessoas chegavam e diziam que era mentira, não acreditavam no trabalho que a gente estava fazendo, né? Globo mentirosa, né? Você é uma mentirosa, então a gente teve que lidar com isso também, e mais ainda nesse segundo momento, né? Agora já em 2021. Então, cada fala que a gente ia fazer, a gente tinha que ter esse cuidado de ser firme, né? A gente não podia dar para a pessoa que está em casa a possibilidade dela talvez dizer, não, esse repórter ele não deu uma fala, não senti segurança na fala dele. E muitas vezes segurar a emoção, né? Porque quantas vezes a gente não ouviu falas assim de se emocionar mesmo, né? De se imaginar naquela situação. Então, muitas vezes a gente foi obrigado mesmo a segurar essa emoção ou se deixar levar pela emoção, enfim, mas teve esses 2 momentos muito distintos. Esse segundo momento, para mim, foi mais difícil. As pessoas, elas já não aceitavam mais tanto as recomendações para ficar em casa. Lógico, eu sei que muita gente precisava trabalhar, né? Mas a gente conseguia, inclusive, perceber muito claro quem estava ali porque era obrigado, porque senão não tinha o que comer no outro dia, e quem estava ali porque já não acreditava mais no que estava sendo dito. Era muito claro para a gente, né, esse posicionamento das pessoas. E essa segunda parte foi mais difícil nesse sentido. E aí, acho que para vocês duas, né, no cotidiano de vocês, porque tanto Nayara na assessoria quanto tu, né, em um veículo factual, tiveram que lidar com esse advento da modernidade jornalística, né, ou pelo menos que a gente está tratando com mais ênfase agora, que são as fake news. Né? Como lidar com as fake news na assessoria e depois dentro desse jornalismo factual do cotidiano em uma situação como essa? Porque assim, já é muito difícil lidar com a fake news em outras camadas. Né? Vamos colocar em uma vida comum, né? No normal que a gente fala passado. E como é lidar com fake news em uma pandemia, assim? Em uma circunstância de que assim, as pessoas morrem. Literalmente as pessoas morrem pela fake news. É vida ou morte. Isso, é vida ou morte, assim. Uma fala mal colocada e uma informação incorreta, né, que se pulveriza, mata. Literalmente mata nessa circunstância. É a praga da humanidade, as fake news. A praga atual. Olha, é complicado porque, assim,
Existem motivações políticas, né? Por trás de quem faz isso, né? Então, lidar com essa... Porque, assim, é desinformação, né? Realmente é muito, muito prejudicial à população. E tentar reverter é muito difícil, porque uma vez lançada, você não consegue retirar aquela informação falsa de circulação. Por mais que você se manifeste... Por mais que você se manifeste com a versão verídica dos fatos, aquela informação falsa, ela vai continuar circulando. Então, por mais que a gente explique, dê entrevistas, emita nota, diga, ó, não é isso aqui, essa informação é falsa, vai ter gente que só vai continuar tendo acesso à informação falsa e não vai ver o outro lado, a correção que foi feita e tal. E aí tem essa questão, e por se tratar de um momento específico como esse, como você falou, leva pessoas realmente à morte, porque elas estão com uma informação totalmente equivocada, elas duvidam daquilo que está acontecendo, então elas não vão temer, não vão se cuidar e elas vão morrer. E como você falou, né? É incrível como o alcance da fake news, ela parece que é imensamente maior do que a informação verdadeira. É tanto que, às vezes, quando a pessoa recebe a informação verdadeira, ela já está tão ali, assim, alienada mesmo daquela informação falsa, que para ela aquela informação é verdadeira e não tem quem mude mais, né? É muito difícil mudar a cabeça de uma pessoa que acreditou numa fake news. Uhum. Então, eu acho que o combate nosso é de realmente esperar que aquela pessoa entenda, que ela receba a informação verdadeira, que ela acredite, né, de acordo com dados praticamente desenhados ali para ela, que ela compreenda a gravidade daquela situação. Mas eu acho que muita gente, infelizmente, só acreditou na gravidade da situação quando perdeu alguém próximo. Quando chegou na sua Quando casa. chegou nela, quando ela foi para um leito de UTI. Exatamente. Quando alguém da família foi para um leito de UTI. Então, muitas vezes, a única forma de mudar uma pessoa que foi contaminada pela fake news é quando ela foi contaminada pelo vírus. Isso é ruim, porque ela poderia ter acreditado na informação verdadeira, mas ela preferiu acreditar na mentira, né? E outra coisa que é muito ruim é que nos colocam no mesmo bolo. Começam a desconfiar do tipo, no caso da assessoria. Isso aí tá defendendo o prefeito, tá defendendo a gestão. Gente, não... Se eu tiver comprada. Exatamente. São mentiroso, isso é pago. Então, entra todo mundo no bolo da mentira, sabe? A informação que a prefeitura da cidade, uma informação oficial, as pessoas começam a duvidar. E até pra gente, diziam assim, gente, não acreditem nas informações da prefeitura, eles estão mentindo. Gente, por que eles iriam mentir? Assim... eu sei que tem muita gente interessada nas fake news, no que está por trás, mas se eu não posso acreditar numa instituição que tem outras instituições meio que fiscalizando, eu vou acreditar em quem? Exatamente, e é muito fiscalizado, viu? Não é pouco não. Eu vou acreditar em quem, né? Assim, o que é que eu ganho? Eu, Valéria Alves, aqui de Juazeiro do Norte, numa emissora local, o que é que eu ganho em estar propagando mentira? Pelo amor de Deus, assim... Você ganharia sua demissão. Tipo, não, mas sério, o que é que eu ganho? Eu não tô nem milionária ainda por causa disso. Nessa linha, como lidar com... Como foi pra vocês? Acho que assim, quando a gente pensou nesse episódio, eu quis muito trazer alguém que lidou de maneira muito próxima com a assessoria e de uma cidade do porte de Juazeiro, e alguém que esteve à frente, né, da cobertura de rua da pandemia, porque eu acho que são realidades de vivência jornalística diferentes, mas ambas são jornalismo e ambas lidaram assim, de maneira muito próxima com a pandemia, né? E estamos lidando ainda. E como foi para vocês, né, nessas instâncias diferentes, lidar com a politização de uma pandemia? Porque, assim, é realmente politizar a pandemia, assim. Depois de um mês de pandemia, não demorou muito, assim. Em um mês de pandemia, a pandemia já tinha sido politizada, né? E virou uma seara não de discussão sanitária, né? Assim, na maior parte do tempo, as principais fake news não estavam na seara
do aspecto sanitário, né, da saúde, estavam na seara da política. Né? E como foi para vocês, né, nesse cotidiano, Nayara tendo que alimentar a imprensa, né, responder aos questionamentos da imprensa, e Valéria tendo que cobrir a pandemia na rua, lidar com um evento sem precedentes e politizado, né, extremamente politizado. Como lidar com essa politização da pandemia? Assim, primeiro eu vejo que esse trabalho que você comenta no início, assim, nos colocando em esferas diferentes, são diferentes, mas complementares. Porque a gente precisa a assessoria precisa da imprensa, né? E a imprensa precisa, os veículos de imprensa precisam da assessoria. Então, é um trabalho que tem que ser de muita parceria. Porque a gente precisa que as informações cheguem nas pessoas. E quem faz as informações chegar nas pessoas são os veículos de comunicação. Então, daí a gente já vê como é bem vinculado, assim, uma área da outra, né? Todo mundo precisa da forma que o outro está trabalhando. E aí, essa questão da politização é bem delicado, porque a gente está vivendo um período, assim, muito difícil. Politizado mesmo, né? Acho que é um período bem conturbado, assim. Muito conturbado. Politicamente falando, é muito conturbado. Até porque dividiu-se, né? São extremos. Ou você é isso ou você é aquilo, certo? Então, e você falar oficialmente em nome de um órgão público, tem que ter muito cuidado, porque existem os interesses, lógico, né, dos gestores que estão atualmente nos seus cargos. Lógico que a gente tem que ter todo cuidado com a questão da imagem, de repercussão, tem esse cuidado, mas tem o cuidado também de não ser um aparelho de utilização de propaganda política, porque não é. A nossa função, principalmente a assessoria, é para levar o serviço público, a informação sobre o serviço público para a população, para as pessoas saberem o que está acontecendo, como está acontecendo, quando está acontecendo, por que está acontecendo, sabe? Então, a gente tem que... As pessoas, quem está na administração tem que ter essa noção que nós não funcionamos para fazer... Não é publicidade. Não é publicidade, não é propaganda política, certo? É levar a informação, levar o serviço para conhecimento das pessoas. Mas, de toda forma, tem os ataques, tem as investidas dos opositores políticos, e era mais um fator que aumentava essa questão das crises que a gente tinha que lidar constantemente. Por exemplo, na época, eu fico falando que tem as etapas, né? As etapas que foram as dificuldades que foram. As fases da pandemia. As fases. Depois daquela parte da questão dos leitos, junto àquele momento, tem também a questão dos testes, a testagem, os locais de testagem. Todo mundo, assim, queria testar, queria saber se tive contato com a pessoa, sabe? Eu tenho que fazer o teste e, começou uma demanda enorme por testagem. Também teve dificuldade para adquirir teste. As pessoas, às vezes, não compreendiam como que funcionava aquele primeiro teste rápido que começou a circular, que era o do dedo, do sangue. Isso. As pessoas não entendiam como aquilo funcionava, mas era uma sede para fazer aquele teste que parecia que era a própria vacina, ou fazia aquele teste, sabe? Então, assim, começou a crescer a demanda pela testagem, então tem que ter estrutura para testar essas pessoas. E nessas dificuldades, nessas fragilidades, o pessoal que é da oposição, de quem está na gestão, encontra em tudo, sabe, fica utilizando como argumento para atacar, realmente, argumento para ataque, certo? Então, muitas vezes a gente vê que ao invés de contribuir para buscar uma solução, as pessoas preferem realmente politizar, atacar para se beneficiar mais à frente. Então, é o que eu consigo observar, sabe? E na tua vivência, Valéria? Eu acho que a nossa vivência foi mais enquanto população mesmo, né? Assim, do retorno da população. Eu lembro de uma situação que foi bem difícil fazer na verdade, foram várias ocasiões em que a gente precisou mostrar o comércio.
E era extremamente difícil conversar com comerciantes na segunda etapa, né? Na chamada segunda onda. Na primeira, não. Na primeira, todo mundo entendeu que tinha que ficar em casa e estava tudo certo. E na segunda, como já tinha também a questão econômica, a gente já vinha de outros, né? Outros fechamentos. Todo mundo estava passando por uma situação econômica complicada. Eu acho que foi até naquele período em que ficou sem o auxílio emergencial, né? Sem aquela questão de você poder suspender contrato e tudo mais. Então, as pessoas precisavam trabalhar. Aquele momento ali foi muito difícil, né? Eu lembro de uma vez que eu precisei mostrar a Rua São Pedro e tava tudo fechado, mas não tinha lugar para estacionar na Rua São Pedro. Era incrível como é que todas as lojas estão fechadas e o nosso carro não teve dificuldade para estacionar na Rua São Pedro. Não tinha zona azul, mas os carros estavam todos lá. E eu lembro que veio uma comerciante e ficou observando o que é que a gente falava, porque ela tinha recebido no WhatsApp, né, uma foto do que estava passando na TV, e a pessoa que mandou a foto, ela nem ouviu o que a gente estava falando. Que eu lembro muito bem da minha fala. E eu disse que provavelmente os comerciantes estavam dentro das suas lojas para poder enviar os pedidos via delivery. E isso fazia com que os carros estivessem estacionados ali, né? Seriam provavelmente carros de comerciantes que estavam ali enviando seus produtos para os consumidores que estavam em casa. E essa mulher, ela já veio, tipo, ela vinha pronta para brigar. Né? Ela vinha pronta para brigar. E muitas vezes, a gente teve que, inclusive, lidar com o nosso emocional, porque dava vontade de brigar. Dava vontade de você responder àquela pessoa. Mas eu não podia fazer isso. Disse, oi. Eu posso ajudá-la em quê? Né? Não, porque eu vi essa mensagem, estão falando que vocês estão dizendo isso. Eu disse, a senhora assistiu? Não, eu disse, a senhora sabe o que eu disse? Não, eu disse, pois eu vou lhe dizer. Eu disse assim, assim, assado. E isso, o cinegrafista que estava comigo, ele já estava pronto para brigar, porque ele não aguentava mais tanto ataque a gente nas ruas. Tanta gente dizendo que a gente estava errado. Ah, não tem que estar em casa, por que vocês não estão em casa? Era o principal questionamento, e assim, eu dizia, eu não vou debater com essa pessoa. Eu não vou perder meu tempo com isso, não adianta. Eu vou estragar o restante do meu dia. Eu já estou aqui preocupada em não me contaminar e ainda ter que lidar com a ignorância das pessoas. Não vou. Nesse caso específico, eu fui lá, argumentei. Eu disse, olha, senhora, assim, assim, assado. A gente não escuta mais o comerciante porque é difícil. Eu tenho medo de ser agredida por um comerciante. Falei para ele, ela, não sei o que. Eu disse, a senhora quer gravar? Várias vezes, quando as pessoas vinham questionar, eu dizia, você quer dar entrevista? Não, não quero. Então não posso fazer nada por você, porque a senhora estar me dizendo não adianta em nada. Não adianta. Eu sou a sua voz. Assim como a sua voz, quando o governo precisa passar alguma coisa, eu sou a sua voz para reclamar também. Eu coloco os dois posicionamentos na reportagem. Mas se a senhora não quer falar, eu não posso. Posso dizer que a senhora disse, que fulana de tal disse. Eu preciso da senhora aqui. Até, mesmo que a senhora não queira se identificar. A senhora quer? Não, não quero. Então não posso fazer nada. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda nessa toada da politização da pandemia e da comunicação feita na pandemia. Tu trabalhou durante muito tempo e durante essa cobertura da pandemia na TV Verdes Mares. Sim. A TV Verdes Mares é afiliada da Rede Globo aqui no Ceará e o presidente da República tem uma cruzada privada, né, uma cruzada particular contra o Grupo Globo de Comunicação. Então ele não tem cerimônia nenhuma em tecer ofensas e comentários pouco respeitosos ao Grupo Globo e aos seus profissionais, alguns de maneira muito direta, né, levando o Grupo Globo, inclusive, a tirar os seus profissionais daquele cercadinho do Planalto. E essa tensão gerada pelo presidente, naturalmente, atinge os seus apoiadores, que muitas vezes replicam essa tensão em diversos outros profissionais. Como foi para ti receber essa tensão? Aliás, tu recebeu essa tensão? Por parte de políticos aqui da região? De políticos, mas em especial de uma parte da população que manteve-se e mantém-se alinhada aos desígnios do presidente, né? Que compõe um núcleo mais duro de sustentação social do presidente. Com políticos, eu particularmente nunca tive problemas. Uhum. Mesmo os apoiadores dele, assim, sempre me trataram, que eu falo como a Valéria, jornalista, sempre me trataram muito respeitosamente. Não tive nenhum tipo de problema. Teve uma situação que foi justamente a vinda do presidente lá para a cidade de Jati. Eu acho que foi em junho ou julho do ano passado. E eu fui designada para cobri-lo, né? Para cobrir essa
essa ocasião. E eu já estava preocupada. Eu disse, eu vou estar no ninho da cobra, né? Praticamente, vamos dizer assim. Porque lá só vai ter apoiador do presidente, né? Eu não estava esperando nada de bom. Eu fui, assim, esperando o pior mesmo, né? No sentido de agressões verbais mesmo, porque isso é o que eles mais fazem, né? E aí eu lembro muito bem que a gente deixou o carro um pouco mais distante, enquanto não começava, assim, enquanto a gente não era autorizada a entrar lá para o local. E eu fiquei por ali e tal, ia sempre perguntar ao pessoal lá da segurança se já tinha, se o pessoal da assessoria já tinha chegado e tudo mais. E aí teve uma mulher que ela estava lá como apoiadora dele, né? Eles tinha um grupo lá para acompanhar o presidente. E ela chegou e disse, ei, mulher, e que horas vai começar? Hoje? Ele já chegou, ela me perguntou alguma coisa. Aí eu fui e disse, não, a gente tá também justamente buscando essas informações. E ela olhou o meu nome no meu crachá. Valéria, ela disse, passou. Ok, né? Super bem tratada, deu tudo certo. Quando eu voltei com o microfone, né, com o símbolo da Globo, já foi um outro tratamento, né? Ah, vão mentir aqui. Ah, vocês vieram fazer o quê? Não adianta, vocês só falam mentira. Eu tomei para mim o posicionamento de, eu não escuto. Entra por aqui, sai por aqui. Eu não vou debater com quem não está entendendo o trabalho e aí, independente de posicionamento político, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não vou me trocar com uma pessoa que está ali simplesmente para me agredir, seja verbalmente, né? Enfim, agredir o meu trabalho que eu estou fazendo ali. Não vou. Eu vou seguir o meu caminho e pronto, né? Vou embora. A gente passou, a gente foi para o local da barragem, né? Que não era tão próximo ali. A gente foi num ônibus da assessoria e tudo mais. Fomos várias equipes de diversos veículos de comunicação, inclusive veículos de fora, né? Folha de São Paulo, Estado, eles mandam correspondentes e tal. Fomos para lá. Na volta, a gente ficou lá aguardando um pouco e o pessoal da outra TV local aqui, da TV Verde Vale, saiu. Eles iam já embora. O segurança, quando viu a gente com a canopla da Globo, né? Ele disse, olha, espera um pouco. Tem um pessoal, inclusive o segurança da equipe do presidente, né? Olha, espera um pouco, não vai ser legal vocês saírem agora porque tem os apoiadores e a gente sabe que vocês vão acabar sendo hostilizados. Então, se vocês quiserem aguardar... E assim a gente fez, decidimos aguardar ali até que o pessoal se dispersasse um pouco mais. O pessoal da Verde Vale que saiu, infelizmente eu acho que eles confundiram. Eu não vi, mas o que eu sei é que eles praticamente foram cercados e hostilizados porque o pessoal achava que eram eles os afiliados da Globo. Então, isso foi bem... É isso, a gente ouvia, né? Tipo, eles não eram nem afiliados da Globo. Mas, porque... Valéria, só interrompendo um pouquinho, eu acredito que da parte desse grupo, dessas pessoas que seguem, que tem esse comportamento, eles generalizam esse comportamento para a imprensa como um todo, independente de ser Globo ou não. Porque eu acho que a intenção deles é descredibilizar qualquer que seja o veículo. Mas eu acho que eles confundiram, porque a gente ouvia, né? Globo, não sei o que, fora Globo, essas coisas. Porque há apesar de haver uma demonização no geral da imprensa, tem uma perseguição em específico. Sim. Né? Mais enraizada, endereçada. Porque sabemos que é o maior, né? O maior veículo, então é o mais fácil de demonizar. De atacar, né? Nesse dia, assim, aí depois a gente saiu e foi tranquilo para voltar. Essas foram as situações, assim, mais chatas, vamos dizer assim. Mas, dependendo do companheiro de equipe, né, o cinegrafista se irritava um pouco mais e eu ficava, fica de boa. Eles não estão... Ninguém vai vir lhe bater aqui. Se vier bater, assim, aí a gente vai revidar, porque eu vou apanhar, né? Assim, o que tiver na minha mão, infelizmente, eu vou ter que me defender. Canopla vai, né? Canopla vai, tô nem aí. Já vai descontar do salário depois, mas assim... e aí a gente tinha esse posicionamento, inclusive, da empresa. Não precisa ficar num lugar que arrisca a segurança de vocês. Vocês estão num lugar, tem um risco à segurança, podem ir embora. A gente tinha esse respaldo, vamos dizer assim. E aí a gente sempre avaliava, dá para ficar aqui? Dá, não dá? Vamos embora. E aí não dava, aconteceu na greve dos caminhoneiros, uma vez eu fui fazer a matéria e o cara, não quero fazer e tal, meu companheiro quis falar, não, porque a gente quer fazer. Eu disse, olha, não adianta explicar o nosso trabalho a esse pessoal, vamos embora. E assim eu fiz, eu entrei no carro e fui embora.
Não vou discutir com uma pessoa que não quer o nosso trabalho ali, entendeu? Então, aconteceram essas situações e eu pelo menos, tinha esse posicionamento. Às vezes, tinha que controlar ali o colega também para que ele não revidasse, porque o sangue sobe. Realmente não é fácil, o sangue sobe. Dá vontade de revidar, dá vontade de reclamar, dá vontade de xingar, dá vontade de tudo. Mas a gente não pode se trocar. A verdade é essa, né? Você está ali trabalhando, você tem que tentar, ao mínimo, manter o seu emocional equilibrado. Então, eu sempre fazia isso. E como manter o emocional equilibrado em um contexto de tanto desequilíbrio? Ou seja, choro em casa. É um contexto... Eu choro em casa. É um contexto pandêmico, é um contexto de... Assim, aumento, acho que exaustivo e sem igual da carga de trabalho para repórteres e assessores, assim, porque é uma situação... inexplicável. Eu ia sugerir justamente a gente falar um pouco sobre isso, que é para as pessoas lembrarem que por trás de quem faz isso, de quem trabalha com isso, são pessoas, são seres humanos também. Sim. E isso até me lembra aquela campanha que a Globo fez recentemente, de colocar, de mostrar que os jornalistas, os repórteres são pessoas reais, que têm família, que têm sentimentos, que têm medos, que têm angústias. E vocês sabem, né, a campanha que eu tô falando? Sim. E aquilo me emocionava muito, sabe? Toda vez. Toda vez que eu via, porque assim, diferente de outras profissões, de outras pessoas, a gente não tem a opção de se desligar das informações, de dizer, hoje tem muitas aquelas dicas práticas de como cuidar da sua saúde mental. Não veja as notícias. Como que eu não vou ver a Como não ver notícias se o meu trabalho é dar as notícias? Agora, sabe que eu fiz um pouco disso. Eu parei de assistir o plantão coronavírus, eu parei de assistir o próprio Jornal Nacional. Eu estava me atentando às notícias locais do estado. As notícias locais, as que eu tinha que repassar. Porque eu ia enlouquecer. Sim. E assim, eu tive crise de pânico. Né? Assim, veio aliado a isso o medo da contaminação. Você tinha que ficar sozinho. Eu ainda tinha que ver meus pais de alguma forma, então eu tinha o medo de contaminá-los, de contaminar um parente meu, de me contaminar, de morrer. E tinha o medo, por exemplo, de... Estava havendo muito corte em algumas emissoras, estava havendo reduções, a gente teve redução aqui de jornada e de salário, então você não sabia se ia dar para pagar suas contas. Então foi tudo de uma vez. E aí eu comecei a ter crise de pânico. E eu tinha que trabalhar e eu disse, e agora? E não tinha como parar de lidar com esse assunto, porque ele é constante e frequente nos nossos dias, desde o primeiro momento que ele começou a existir. Não tem um dia que a gente não pense na Covid. Isso. Tipo, não pense e não seja obrigada a trabalhar com ela. Que seja obrigada a trabalhar com ela. Exatamente. Pra ti, Nayara, assim, acho que a Valéria relata essa situação de estafa, de crise de pânico. E assim, pra ti, qual foi o auge da estafa, assim, o ponto alto em que era tanta coisa, tanta demanda, tanto trabalho, tanta exaustão, que pra ti, meu Deus, o que fazer? Né? O que fazer? Ela tava de home office e podia trabalhar chorando. Né? Eu não podia. Não, brincadeira, gente. Não, eu lembro que teve um dia que eu precisei sair de casa, eu fui chorando, porque eu tava muito assustada. Mas fui. E aí, é essa questão que a principal dificuldade que eu vejo é a gente não ter a opção de desligar, de falar de outro assunto, de dizer, hoje eu não quero ver notícias sobre isso. Da COVID. Não quero. Como? Não tinha como, sabe? Eu vivi um período longo de, assim, era manhã, tarde e noite, não tinha horário, porque a imprensa, assim, não para, né? A informação não para. Então, era constante tanto o meu contato com as pessoas da secretaria quanto com a imprensa. Então, eu não conseguia descansar, eu não conseguia pensar em outros assuntos, eu não conseguia parar, assim, ter momentos em que eu pudesse pensar em outra coisa, porque a qualquer momento ia acontecer alguma coisa e ia me interromper. Por exemplo, eu não conseguia assistir um filme, eu não conseguia ler um livro, porque eu não conseguia, simplesmente em algum momento iam me interromper. Então, eu nem começava. Eu ficava tão cansada que eu só dormia e acordava no outro dia para trabalhar de novo. Trabalhava e dormia, às vezes comia, tem que comer, né? Às vezes. E aí, quando dava tempo, dá tempo a gente come.
E aí foi muito isso, assim, foi de uma exaustão, assim, que eu não sei, eu espero não precisar, assim, viver algo parecido novamente, porque foi muito difícil. E lidar também com essa questão o emocional, assim, do medo, de também, não era nem tanto me prejudicar, era prejudicar as pessoas da minha casa, sabe? E estar privado do convívio das pessoas foi muito ruim. Estar privado de ver a família, de ver os amigos, porque isso tudo é suporte em momentos de dificuldades. E você tá vivendo o momento de maior dificuldade da sua vida, distante de todas as pessoas, é pesadinho. Acho que é uma situação bem... Porque para o comunicador, o jornalista, você tá vivendo aquela situação, tá privado da companhia das pessoas com quem você divide a vida, parentes, amigos, enfim. Isso. Você tá privado dessa companhia e você ainda não pode, e você ainda é literalmente obrigado a falar daquele assunto 100% do seu tempo, praticamente, assim. Durante você não tem como tempo fugir. A gente não tinha outra notícia. Você não tinha outra porque notícia. Porque tudo parou. Né? Exatamente. Foi tudo parou. Então, assim, a gente que noticiava, o jornal não tinha outra notícia. Ah, mas fala de outra coisa. Amigo, tem quê? Não tem outra coisa. Não tem evento, não tem comércio, não tem aula, não tem outro assunto na saúde, não tem nada. Até pessoas que estão tendo outros problemas de saúde, elas não vão para o hospital porque elas têm medo da Covid. Então, assim, teve gente que prefere ficar em casa doente do que ir para um hospital como o Porto do Regional, por exemplo, que era referência de Covid. E muitos serviços pararam, na verdade. Muitos serviços Alguns pararam. Serviços de menor complexidade foram interrompidos. Aí isso gera um outro problema mais à frente, né? É pauta também, entendeu? Porque, tipo, começa a acumular um monte de gente precisando de um serviço que está parado por conta da Covid. Aí, sabe, vai acumulando, vai fazendo uma bola de neve ali na saúde. É uma bola de neve sem fim. Nada estava funcionando e tudo não funcionava por causa da Covid. Então não tinha, tô só batendo nisso. Não tinha como falar de outra coisa. Não tinha como. Não existia outra possibilidade. Em lugar nenhum. A Covid cumpria todos os critérios de noticiabilidade que a gente já aprende. Todos os critérios de noticiabilidade. Não tinha como. Às vezes a gente até queria. Eu acho que quando começou a voltar... tinha uma pauta diferente. Não, deixa eu fazer. Por favor. E lá no meio, era um serviço que voltou. O serviço ficou paralisado durante tanto tempo por causa da Covid. Não tinha como tirar isso das nossas vidas. Assim, eu acho que quem acha que é mentira ou que acha que não precisa... Não sei o que passou na cabeça dessa pessoa. Porque o maior exemplo estão aí, as vidas que se foram. Parou, não tinha outra coisa, amigo. Deixa eu perguntar a vocês também. Acho que a gente viveu e acho que a gente ainda vive, naturalmente, uma situação das mais complexas possíveis. Acho que a geração dos nossos pais não viu algo diferente e eu espero que nós não sejamos obrigados a presenciar novamente. Para vocês, qual o peso dessa situação para um jornalismo que é feito localmente? Porque assim, a gente fala muito da necessidade do jornalismo, a gente fala muito sobre a necessidade da comunicação e quase sempre a gente joga a bola para um espectro mais nacional, né? E muito poucas vezes a gente traz a bola para a condução de um jornalismo local, né? Que é o jornalismo que, na realidade, fala com a população, né? É o jornalismo que fala do cotidiano da cidade. Assim, qual a relevância desse jornalismo feito localmente para chegar nessas pessoas e comunicar para essas pessoas da relevância de ficar em casa, da relevância de usar máscara, da relevância de aplicar o álcool gel, de tomar todos esses cuidados, de assim, qual a relevância do jornalismo local para a vida, para a manutenção da vida? Vai tu primeiro. Já veio para mim, né? Olha, eu acho que tem uma questão de reconhecimento, né? A gente vive hoje uma era aí de influenciadores digitais, né? Que eu compro o que o influenciador diz que é bom, o que ele utiliza. Mas, por exemplo, quando uma pessoa daqui de Juazeiro do Norte, por exemplo, ela me reconhece na rua, ela vê que eu passei na TV passando uma informação para ela e ela me vê na rua e ela vê que eu sou de verdade, né? Que ela pode me tocar muitas vezes, que ela diz, você é mais bonita na TV ou você é mais bonita pessoalmente. Eu acho que aquilo gera aquela relação de confiança. Não, a Valéria não ia mentir pra mim. Entendeu?
é diferente de uma pessoa que eu não sei nem quem é, eu sei nem se essa pessoa é de verdade, pelo amor de Deus. Então, eu acho que tem essa relação de confiança no jornalismo local. É tanto que, assim, deu no rádio, é verdade. Sim. Né? A gente tem muito ainda essa questão do rádio, e eu amo rádio também. Então, é muito mais difícil você questionar uma notícia, muitas vezes, que é dada no rádio, por um radialista que você escuta há tanto tempo. Pelo seu preferido, né? Fulano de tal que disse. Mas o Murilo Siqueira não ia mentir pra mim. Exatamente. Não ia, ele não fez isso. Eu não lembro de uma notícia que ele tenha dado que era mentira. Inclusive, abraço, Murilo. Inclusive, abraço, Murilaço. Trabalhei com ele, maravilhoso. Ó. Mas, assim, tem essa relação de confiança, né? E isso acontece hoje com o jornalismo de TV, já que a gente tem TV local, tem o pessoal do podcast, tem o pessoal da esfera digital. Então, quando você traz essa notícia para o local, você está falando da minha cidade. A gente viveu, por exemplo, a experiência de ficar muito tempo durante a pandemia com o jornal integrado com Fortaleza, com a capital. E era incrível a quantidade de pessoas que nos paravam na rua. Quando é que o jornal daqui vai voltar? Eu quero ver as notícias daqui. Porque, assim, o que às vezes as pessoas não entendem é que a notícia local não dá para ser veiculada a nível estado, porque não vai interessar ao restante do estado, vai interessar quem está aqui no Cariri, ou quem está lá no estado, né, de acordo com a sua localidade. Então, o nosso tempo dando notícias, ele acaba sendo menor quando o jornal está integrado, quando está junto com o de uma capital ou até mesmo nacionalmente. E às vezes as pessoas, a população geral, ela não entende essa parte. Então, tinha muito essa cobrança. Quando é que o jornal daqui vai voltar? Eu quero ver vocês, eu quero entender a notícia daqui. E a gente viveu durante a pandemia 2 momentos muito diferentes, né? A pandemia chegou primeiro, vamos dizer assim, na capital. Então, quando lá estava praticamente colapsado, aqui a gente ainda tinha uma situação mais tranquila. E quando aqui ficou o boom, lá já estava mais tranquilo. Eles já estavam vivendo outra situação, já estavam, acho que até voltando às atividades, né? Isso influenciou muito a forma de gerenciar, porque as pessoas queriam que o que tivesse acontecendo em Fortaleza acontecesse aqui também. Era como se, tipo, se lá tá abrindo um hospital de campanha, tem que abrir aqui também. Mas ainda não era o momento, quando ainda sabe? não tinha necessidade. Estavam em fases diferentes, realmente. Durante todo o tempo foram realidades diferentes. Mas as pessoas queriam ver que estava sendo feito aqui também, sabe? E aí teve muito isso, assim, o pessoal cobrava o jornal daqui. Eu quero ver o jornal daqui, eu quero assistir aqui. Cobrava o local. Cobrava o local. Acho que é a necessidade de se ver, né? Cobrava se ver a necessidade de se ver na TV. Exato. Porque até o sotaque é diferente. Uhum. Até o sotaque é diferente. Então as pessoas cobravam muito isso. Então, é muito um vínculo afetivo também. Sim, e é muito disso. Você tá na rua, você vê um problema e você sabe que você pode ligar naquele número e você vai falar com a pessoa que você tá ouvindo no rádio, com a pessoa que você tá vendo na TV. Não é com uma pessoa desconhecida, de fato. É uma pessoa que gera aquele vínculo de confiança e um vínculo de carinho que às vezes você não tem nem noção, né? Eu, quando saí da TV, eu recebi tantas mensagens de carinho que eu disse, como assim? Vocês gostavam de mim esse tempo todo? Eu não sabia. Né? A gente fica chocado, mas isso tem muito, né, com quem lida com o público. E eles cobravam muito isso da gente. Então, a importância do jornalismo local, assim, eu prefiro assistir um jornal local do que um jornal nacional. Lógico que eu acompanho as notícias nacionais porque tem notícias de interesse e principalmente nessa escala de coronavírus, né, essa escala global, a gente precisa saber, inclusive, o que está acontecendo lá, sabendo que daqui a pouco, hoje a gente já sabe, pode acontecer aqui. Exato. Mas eu prefiro saber o que está acontecendo na minha cidade, na minha região. Eu vou andar na rua, eu preciso saber em que local teve um acidente, né? Como é que tá a situação da Covid aqui, tem muito caso. O que é que tá fechado? O que é que tá funcionando? Não quero saber o que tá funcionando lá em São Paulo. Para mim não faz diferença. Nayara, antes da gente caminhar um pouco mais para o fim, que jornalismo vai ser feito no pós-pandemia? Que jornalismo tá nascendo? Vai nascer um jornalismo diferente agora que a gente tá caminhando para talvez uma volta à normalidade? A gente caminha para um jornalismo novo? Eu quero responder a outra. Eu quero falar do jornalismo local. Eita, amigo, foi longe. Olha, eu volto para um assunto que a gente já debateu, que eu acredito que assim, o que é o grande desafio do momento é o combate, é recuperar a credibilidade do jornalismo feito por veículos sérios, por profissionais sérios, recuperar essa credibilidade
e realmente combater as fake news. É o maior desafio, sabe? E além disso, tem a forma de se fazer notícia, ela vai se reinventando de acordo com a evolução dos meios, né? Então, a gente está vivendo um momento, uma era de que é tudo muito instantâneo, muito rápido. E todos os formatos vão se readaptando a essa instantaneidade, a essa urgência que a internet, que as redes sociais impõem. Então, eu já vejo os outros veículos se adaptando a essa realidade, a TV se adapta a essa realidade, o rádio se adapta a essa realidade. Então, eu vejo que daqui para frente ampliar essa habilidade de integrar isso, de utilizar isso de uma forma positiva e atrativa para as pessoas, né? E realmente recuperar a credibilidade, que tá complicado, sabe? Tá um pouco baqueada. Mas em 2022, se Deus quiser, a gente resolve. Espera-se que sim, espera-se que sim. Acho que é um bom parâmetro. Um bom começo, assim, a gente pode começar a mudar alguma coisa, a tentar mudar alguma coisa. Renascer é sempre possível, Renascer. né? As fênix. E pra gente encerrar de fato, daqui a pouquinho, que marcas a pandemia deixa em vocês, ou vem deixando em vocês, enquanto profissionais e enquanto pessoas mesmo? Que marcas a pandemia deixa em Nayara e que marcas a pandemia deixa em Valéria? Vai começar? Vou? Tá. As marcas... Olha só, eu tenho a graça, assim, de não ter vivido um momento, uma perda. Uma perda ou perda? Perda. Uma perda. Gente, acontece. Quando a gente tá escrevendo, a gente vai lá no Google e tira as dúvidas. Sim, aparece o risquinho embaixo para corrigir. Porque o jornalista não é nem obrigado a saber tudo. Não sou obrigada. E aí, eu tenho essa graça de não ter tido perdas próximas. Não ter perdido ninguém. Amiga. Isso, mas arrasou. Não ter perdido ninguém próximo. Adorei. Mas, assim, uma marca que fica por ter trabalhado, por ter acompanhado por tanto tempo o trabalho dos profissionais de saúde, assim, tem, assim, profissionais que, com a dedicação, com a entrega, sabe, com a vontade de ajudar, de fazer as coisas, de fazer o bem, de fazer muitas vezes mais do que o que pode, de ir além dos seus limites para conseguir salvar alguém, ajudar alguém. Gente, essa campanha, essa vacinação, assim, é um negócio incrível. As pessoas, elas passam horas dedicadas a isso, a estar vacinando, e vacinar é salvar vidas. Então, o que me marca, principalmente nessa fase mais recente, com certeza é esse momento da campanha de vacinação. Eu até fico um pouco emocionada, porque não tem como. Porque a gente que acompanhou a primeira pessoa sendo vacinada, não esquece. Me marcou muito. Eu tava de madrugada no aeroporto esperando as vacinas chegar. Nós estávamos, inclusive, né? Esperando. E eu moro pertinho do aeroporto e, assim, as vacinas vão chegar e eu quero ir pra lá, Eu não tava trabalhando, mas eu queria ver. Mas tinha equipe caixinhas. da TV lá. Tinha equipe, claro. Não, mas eu queria, sabe? Eu queria estar lá, eu queria ver aquela caixinha descendo do avião. Da esperança, total. Então, esse momento da chegada da vacina e do início da imunização, eu acho que é o momento mais marcante. Olha, eu graças a Deus também, não perdi ninguém próximo, ninguém da família. Tem algumas pessoas, assim, que a gente... Conhecidos, mas... Até pessoas da família mais distante, né? Mais primos da minha mãe e tudo mais. Mas, para mim, marcou muito a perda de profissionais aqui da nossa região. Né, a perda do Normando, a perda do João Boaventura. Eu acompanhei, assim... Eu não era aquela amiga de João, de estar ali perto, conversando sempre, mas a gente trabalhou junto um pouco na Câmara Municipal e era uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa maravilhosa, minha gente, assim, que estava tudo bom, tudo muito tranquilo. E quando a gente soube que ele foi pro hospital... não é que a gente não tivesse esperança, mas a gente sabia que as chances eram pequenas por causa da situação dele. Né? João tinha várias comorbidades. E a gente sabia que, infelizmente, a Covid ela não dava uma segunda chance. Né? Então, assim, eu lembro que
a gente teve a oportunidade de se despedir, de certa forma, porque ele foi para o hospital regional. Na época, a Raquel ainda era assessora de lá, e ela disse, gente, mandem mensagens para o João, né? Mandem áudio, mandem vídeo. E eu mandei. Eu não lembro se foi um dia depois ou 2 dias depois. Ele, infelizmente, não resistiu. E eu cheguei na TV, eu estava no Bom Dia Ceará, eu cheguei na TV às 5 horas da manhã e logo em seguida chegou a mensagem. E para mim aquilo ali foi assim, foi praticamente ter perdido uma pessoa da família. Porque era um jornalista, era uma pessoa que estava na rua, era uma pessoa que estava ali levando informação para a população. Qual a diferença de João para mim? Poderia ter sido eu. A mesma situação eu senti com o Normando. O Normando, ele estava na rua, ele estava acompanhando, ele estava dando voz à população igual a gente fazia. Poderia ter sido eu, poderia ter sido meu colega. Várias vezes a gente chegou perto da Covid, né? De ter um colega contaminado, ele ser afastado. Eu, graças a Deus, até hoje não tive. Já estou vacinada com as 2 doses, aguardando ansiosamente a terceira. Se tiver que tomar 50 mil doses, tiver que tomar todo dia dose, eu vou tomar. E eu digo que todos tomem, porque, minha gente, não queremos viver tudo isso que a gente viveu de novo. Então, assim, teve essa questão dos colegas profissionais, ouvir as pessoas relatando que perderam pai, que perderam mãe, que perderam filho. Eu gravei com Dona Renata que perdeu os 2 filhos com diferença de 1 semana. Minha gente, eu não consigo imaginar a dor. Eu até me emociono ainda, porque para mim foi muito difícil gravar aquilo. Muito, muito, muito difícil gravar aquilo. Dela gravar com a gente chorando e dizer, minha gente, tomem cuidado, os meus filhos não tiveram chance. Tem gente na rua que tá achando que é brincadeira. Não é. E realmente a gente sair na rua e ver as pessoas lidando como se fosse mentira, aquilo me doía muito. Me doeu todos os dias em que a gente teve que mostrar essa situação, quando a gente tinha que mostrar uma aglomeração, quando a gente tinha que mostrar as pessoas em festa, fazendo de conta que nada estava acontecendo, né? As pessoas se aglomerando, as pessoas debochando da dor do outro. Eu acho que era um pouco disso, sabe? Debochando da dor do outro. Aquilo doía em mim, assim. No dia dessa gravação dessa mulher, depois eu fui gravar no hospital. A diretora veio gravar comigo chorando porque tinha passado na UTI. Como é que eu não podia me emocionar ao passar aquela informação? Eu sou humana também, né? E eu tava ali vivendo aquilo e com medo também. Então, assim, as pessoas às vezes dizem, eu acho que a pandemia vai melhorar as pessoas. Eu não sei se eu sou pessimista, mas eu acho que quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. É um pouco disso. Se você não se compadeceu, se você não sentiu empatia por ninguém nessa pandemia, meu filho, você morreu por dentro. Você não vai sentir com mais ninguém. Com mais ninguém, porque não foi só a pandemia. Teve a fome, teve a miséria, teve o desemprego. Uma infinidade de problemas que vieram com a pandemia. E se você não se sentiu tocado em nenhum momento, meu filho, pelo amor de Deus, se enterre, porque morreu. Faz tempo. Se retire do planeta Terra. Se retire do planeta Terra. É um desserviço. Sinceramente. Desperdício de oxigênio. Então, assim, teve esses momentos em que a gente sentiu muito e teve a vacina. A vacina, assim, pra mim, foi outro marco, porque foi exatamente isso, assim, foi a chegada da esperança. Minha gente, eu acho que eu tava tão ansiosa por tomar essa vacina e não chegava a minha vez. Eu também. E veio um pouco de revolta, porque não é que as outras pessoas não precisassem. Mas, poxa, eu tava na rua todos os dias. Eu estive na rua todos os dias dessa pandemia, praticamente. Né? Assim, tirando os dias de folga, férias e tudo mais. Eu estava na rua todos os dias. Eu estava lidando com esse vírus cara a cara todos os dias. E nós, jornalistas, não fomos colocados como grupo prioritário. Então, a gente é essencial só para trabalhar. A gente não é essencial para ser protegido também. Questionei muito isso, assim, e ainda questiono. Porque a gente devia estar pelo menos não no primeiro, eu não estou querendo nos comparar a um profissional de saúde. Uhum. Mas a gente deveria sim ter sido incluído nos grupos prioritários. O João, o Boaventura, ele poderia ter sido salvo pela vacina. Porque ele veio tomar quando chegou a idade dele, ele poderia ter tomado lá no início e apesar dele ter as comorbidades, chegou tarde nele. Então tinha sido imunizado com uma dose, né? E quando ele tomou a primeira dose, eu acredito que ele já estava contaminado, porque dias depois foi quando ele né, veio a falecer. Então, se ele tivesse sido imunizado lá no início, como grupo prioritário, como jornalista, que estava trabalhando, que estava lá, mostrando
a situação. Ou- Será que ele não estava vivo? Nem que não fosse por ser jornalista, mas se tivesse começado antes, porque a Sim. gente já tá cansado de saber que tinha como ter Tinha começado como ter chegado antes, né? tinha como ter chegado antes, né? Talvez não tivesse chegado a tempo, por exemplo, do Normando, que Normando, infelizmente, faleceu em dezembro, não tenho certeza. Mas poderia ter chegado antes, gente. Não Ter sei. salvado muita gente. Poderia tanta gente ter sido salva. Então, eu Pra questiono mim muito também. isso. E aí, vem quando chegou a vacina, veio também um tom de revolta por saber que a gente não estava incluída ali no primeiro, nos grupos prioritários. Mas eu mostrei aquela vacinação, é como se tivesse sido no meu braço. Ver aquela profissional de saúde, desculpa, sendo vacinada, pra mim, assim, foi o início da vitória. Foi o início da superação. Aí eu vejo hoje um monte de gente dizendo que a vacina... Minha gente, eu não consigo lidar com essas dá, pessoas. Não dá. Não dá. Já tô super ansiosa pela terceira dose. E entendeu? chegará em breve. Que chegará em breve, se Deus quiser. Então, assim, minha gente, não questionem. Só tomem a vacina, pelo amor de Deus, porque não é fácil. As pessoas questionaram, as pessoas brincaram, a gente viu o saldo negativo, né? Não é nem saldo negativo, a gente viu a parte negativa de tudo isso, que é o pior, que são várias famílias destruídas. Então, assim, não tem nem o que agora a questionar. gente Essas tem- marcas ficam muito fortes pra mim. E se agora a gente tem a chance de fazer algo pra se proteger, pelo amor de Deus. Façam. Façam, só façam, né? A gente tá vendo essa nova variante, infelizmente, chegando. A gente não sabe ainda o estrago que ela pode causar, mas a gente já sabe o que é que dá certo. Isso. É manter os cuidados com a máscara, é manter a higiene das mãos, é evitar aglomeração e vacina. E vacina. Quem não aprendeu ainda, eu não sei mais o que fazer, não. Diga aí, Nara. o que faz? Amarrar e vacinar. Amarrar e Vacinar. vacinar à força, só sendo. A Né? revolta da vacina. É, eu me A revolta da revolto. vacina. A revolta da vacina. A assim, revolta da toda vez vacina. que- Minha gente, pra mim é uma coisa assim tão ilógica uma pessoa dizer que não dá certo a vacina, que eu não consigo nem discutir uma pessoa só dessa. sair de Só vai lá e toma a tua vacina calado. Vai, toma. Não conta a ninguém não que tomou. Só Isso. vai e toma. Não precisa Só vai e postar, toma. não. Foto, É, não, precisa só não, só vai e toma. Só vai e Pronto. toma. Isso. Gente, era isso. Acho que fica Já acabou. Tava fica falando. faltando Falar muito, mais? muito assunto. É, Teremos que voltar aqui e fazer mais uma dezena de parte edições. 2. Isso, a parte 2, 3, 20. A superação total. A superação Ai, total. não vejo esse né? não De vejo como, a hora. Acho que ainda falta muito para ser falado sobre jornalismo, pandemia e a vivência desses profissionais na assessoria e na rua. Então, Agora eu tô na assessoria também. isso. Né? Voltaremos a tratar desse assunto, mas assim, eu queria agradecer demais, tanto Nayara quanto Valéria, assim, eu sentia muita necessidade de ter essa conversa com outros profissionais para falar sobre como foi e como vem sendo difícil esse trabalho, e principalmente para bater mais uma vez na tecla da essencialidade do trabalho que é feito por vocês. Assim, do trabalho que é feito Por nós. por um jornalismo... Não é por nós, Paulo. Por um jornalismo... Se do inclua. trabalho que é feito por um jornalismo profissional, aguerrido e que, acho que assim, as pessoas têm se perdido tanto do ideal da comunicação, do ideal do jornalismo, que é bom falar sobre bons profissionais e é bom mostrar o trabalho que é feito por bons profissionais, assim. A chamada de vocês aqui não acontece por acaso, acontece porque a gente precisava trazer pessoas que são admiradas por quem está aqui e por quem está fora. E também é uma forma de render homenagens a vocês, Nayara e Valéria, que fizeram um trabalho, assim, fenomenal. Para mim, Obrigada. Paulo, assim, o trabalho que eu vi Nayara fazer é uma coisa que me admira profundamente. Eu já disse a ela e vou repetir quantas vezes forem necessárias. E me permita, Paulo, a gente sabe que a assessoria de comunicação aqui na nossa região, ela meio que ainda está engatinhando. Uhum. E várias vezes, né, eu agora estou na assessoria, mas quando eu estava na rua, muitas vezes a gente encontrou colegas e falamos de profissionais da assessoria e Nayara sempre foi elogiada, né? Eu falo aqui na frente dela, mas assim, apesar de passar por tudo que a gente passou, Nayara nunca negou uma informação, sempre buscava as informações corretas, fez um trabalho, assim,
importantíssimo e de um profissionalismo Sem tremendo, né? E sem igual mesmo. Então, eu também parabenizo Nayara, assim, fico muito orgulhosa dela, porque a gente estudou junto, a gente trabalhou junto, então temos também a convivência como amigas, né, no mesmo grupo, então isso é muito importante, e a gente se orgulha também da profissional, né, e ter visto esse trabalho que foi tão bem feito à frente de um órgão que estava sendo tão demandado, assim, foi digno de muito, muito orgulho. Isso. Orgulho, assim, acho que o trabalho que a Nayara fez é um trabalho fenomenal, assim, eu acho que merece que todas as homenagens sejam rendidas em todo o espaço que for possível. Assim, acho que é uma coisa urgente e necessária, assim, e também é uma pessoa que dignifica muito, muito, muito o trabalho que é feito em assessoria. Com certeza. E acho que as mesmas palavras podem ser estendidas para ti enquanto pessoa, enquanto repórter de rua, assim. O trabalho que tu fez é uma coisa divina, assim. Divina no sentido de que a gente via, acompanhando de casa, alguém que estava na rua movida por um ideal de comunicação mais puro que pode haver em algum lugar, que é o desejo de informar e de ajudar quem está vendo aquilo. Isso. Ajudar aqueles que serão impactados por aquela notícia, por aquela informação, por aquele dado. E tu fazia aquilo movida por uma série de coisas. Por responsabilidade. Por responsabilidade. Acho que o principal é isso, de ajudar. Isso, e envolvida também na dor, assim. Tava todo mundo sofrendo. E mesmo sofrendo, tava lá, agindo, trabalhando e fazendo o que tinha que ser feito para que outros não precisassem sair à rua para colher aquela informação ou para ser informado, assim. Eu via de casa, achava incrível, e com a convivência mais recente, eu disse, realmente é uma pessoa sem igual. Ambas são. Então, assim, muito, muito obrigado por terem vindo, por terem compartilhado. Agradecendo, gente. Vocês falam esse monte de coisa de mim, eu não vou poder agradecer. Deixa ela falar um pouquinho. Ave Maria. Não, a pessoa aqui é emocionada com essas palavras belíssimas. Gente, é porque, assim, eu só posso agradecer, assim, tudo que vocês falam a respeito desse trabalho que foi desenvolvido. Eu não posso ficar com esses agradecimentos só para mim, porque meu trabalho depende de outras pessoas. Então, eu estendo isso que vocês falam para as equipes, para os profissionais que estiveram que estão, porque houve uma transição, teve mudança de pessoas, né? Na Secretaria de Saúde, porque, assim, sem eles entendendo a importância também da informação, o meu trabalho não funcionaria. Então, eu estendo isso a eles, estendo aos colegas dos veículos de imprensa, porque é uma parceria. É como eu disse no início, a gente precisa deles, eles precisam da gente. Então, para funcionar legal, para o meu trabalho funcionar legal, eu tenho que ter a parceria dos colegas, eu tenho que ter a parceria dos gestores. Então, eu estendo essas palavras que vocês me colocam para mim, né? Para todas essas pessoas, porque eu não fiz isso sozinha. Inclusive, você estando nessa fase mais recente também sempre foi, assim, de grande apoio, de palavras acolhedoras, de força em momentos difíceis, então também te agradeço muito. É isso. A gente só pode agradecer. Isso. A gente sabe que ainda vem muitos momentos difíceis, infelizmente. Eu acho que a pandemia tá assim, longe de acabar. Não acredito que a gente vai se livrar assim tão rápido. Mas é isso. Quando você vê um jornalista ali sentadinho, quietinho, converse com ele tá precisando de acolhimento. tá precisando de ajuda, tá precisando de ajuda, né? Quando você vê um jornalista pedindo uma informação... Acolha um jornalista. Acolha um jornalista. Quando você vê uma pessoa com o microfone na mão pedindo uma entrevista, ajude. Ele tá ali tentando levar informação, né? Assim, a gente brinca e tudo, mas é a forma que a gente consegue também... amenizar. Tornar o dia mais Tornar o dia mais leve. Se não fosse assim, se não fosse na base da parceria mesmo, né, com todo mundo, teria sido bem mais difícil. Demandaria muitas mais sessões de terapia. Com certeza. Pague a terapia para um jornalista. Pague uma sessão de terapia para um jornalista. E é assim, querido ouvinte e espectador, que terminamos o primeiro capítulo dessa história, desse livro. Né, que será Dessa série, quem sabe, vamos analisar aí. Vamos levar para a direção, né? Vamos levar para a direção. Os assuntos também sobre a vida do jornalista, dos jornalistas, a vivência com a pandemia
e muito mais. Você que está em casa nos ouvindo ou nos vendo, né? Somos filmados, nos vendo, tudo dando close para a câmera. Pra onde eu olho, são muitas câmeras. Vacine-se. Tome cuidado. Isso. Não saia sem máscara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não As queixo. máscaras ainda são necessárias, urgentes, só não mais que a vacina. Então, vai se vacinar Tome logo. a vacina. Tome as 2, 3, 4 mil As doses. 25 mil doses que forem necessárias. Tomem. Vacina boa, como diria a Dênia Chloe, a Beatriz que está assistindo esse podcast e ouvindo também, vai pegar referência. Como diria a Dênia Chloe, vacina boa é vacina no braço. Tchau, gente! Tchau.